assim, né? Quando eu fiz psicologia, tinha um cara na sala, aqui igual a gente, conversando normalmente. Ele tava aqui conversando igual a gente, né? E, conversando normal. Aí você ia falar com ele, ele fazia isso aqui, ó. Quem? Um aluno, na minha sala de aluno. psicologia, ele fazia assim. Normal, cara. Você olhava, não tinha nenhuma deformidade corporal fisicamente observável. E aí um dia eu falei, ô Pedro, né? Porque ele era cadeirante. Ele era, meu Deus do céu, tetraplégico? Tetraplégico. Não sei, não é de Isso, sua sala, tetraplégico. duvido. Tetraplégico, é. E eu conversando com ele, eu falei, cara, mas eu tô vendo o aparelho aqui normal, né? Vamos falar dessa forma. Eu tô vendo o equipamento aqui normal, cara. Seu corpo não tem uma deformidade, cara. Sua perna tal é igual a minha. É muito, assim, claro que é um conceito bem óbvio, como a Cris falou, mas é muito chocante quando você constata isso, né? Falei, cara, e aí? Ele falou, não, quando eu tinha 18 anos, isso ele deve ter uns 40 e poucos hoje. No meu aniversário, eu fui num clube pular e tal, eu era mergulhador. Aí eu pulei na piscina, dei de cabeça no chão da piscina e ferrei aqui a C4. A cervical, C4? Não, C2. Enfim, entre C2 e C4. E tudo que tá pra baixo desligou. Você fala assim, Que cara, dor. o corpo do cara tá normal. É um fiozinho que desconectou. Não é estranho, cara? Muito. Você olhar isso? Porque, tipo assim, não é que ele amputa... Não, ele tem tudo. Normal, é muito esquisito, cara, você pensar isso. Né? Que numa queda... Como a gente é frágil, primeiro, acho que até o acidente dessa semana deixa bem claro isso, como que é muito rápido, né? Mas quando você para pra pensar na máquina, corpo humano, na máquina cérebro, cara, pra mim é um negócio assim, parece um baita de um demagogo falando, mas o parto, cara, é um milagre, porque você olha e fala assim, cara, não tem nada. A pessoa tá aqui do meu lado, do nada a barriga começa a crescer, sai uma coisinha inchada. Não é bem do nada. A gente precisa conversar sobre isso. Ué, Se você acha que é do nada, você tá Mas- correndo mas Você certo. era peraí. o time da boneca? é que assim, calma aí, é que assim, não, peraí, é que eu preciso perguntar, eu sou evangélico. Não é o Espírito Santo? Olha, ou você sabe como é, ou você vai ter que conversar com sua esposa quando chegar em casa. Mas Beleza. é Mas é louco, né, cara? É A hora louco que você também vê, se tipo, você pensar sai que o falando, bebê andando. no corpo da mulher, ele é um parasita. Ele é um parasitinha. E o Eu vira e mexe uma vela de corpo parasitinha. humano, ele expele qualquer possibilidade de invasor ali, né? Tipo, Tanto que ele aguenta um tempo e... Cria uma inflamação, cria um negócio, e entra uma farpa no dedo, O cara. corpo humano joga fora. O corpo manda embora, inflama, você toma remédio, Uhum. tem que tirar, aquela, isso aqui. E nasce uma criatura dentro da mulher que muda os órgãos de lugar, tira as vitaminas do corpo dela, o que ela ingere de água, de alimento, a respiração dela muda, o jeito de andar dela muda e gera uma outra vida. É muito maluco. Não, é muito maluco. isso. Você começa a pensar, você fala assim, cara, você tem noção que tudo que você viveu, tudo que você passou, que você vai passar até o fim da vida, toda a sua história, ela sai andando pra lá e ser, tipo assim, é uma outra vida. Uhum. Ela decide as coisas dela, arca com as Sim. consequências, com os benefícios. Sim. Mas às vezes eu fico brisando É nisso muito do doido. que da personalidade daquele ser, daquela criança, o que é genético, o que é hereditário e o que é criação. Vocês não ficam pensando É, muito o nisso? Tem umas Alberto tem um pesquisas diálogo bem interessantes curso relação a bastante, que vem entrando sempre no Nurture versus Nature, né? Aham. É- Vocês assistiram aquele É documentário bom dos demais. Trigêmeos Nossa, é Não bom vi, demais. não vi. da Netflix? Cara, Falha de caráter. Tinha que assistir. Falha de tinha caráter. que ter tá assistido, vendo? irmão. Bonzão, me preparei pro Vênus, assisti. Cês- Pode falar é. a respeito. esse Faço dever de casa, documentário. eu estudo a pauta. Você assistiu o Assisti o Human Escolhendo Brain o da sabor da BBC? pizza comigo? Vai, vamos lá. Você quer uma corrente? Quer uma corrente? Tô atrapalhando vocês? Tô atrapalhando alguma Não, coisa mas é aí um também? documentário muito legal. Conta a história, Yasmin, conta a É um história. documentário que conta a história de trigêmeos. Só que eles não sabiam. Você viu, cara? Trigêmeos, agora que eu me Surpreendente, toquei. Caraca, tem a bruxa também? Só que eles não foram criados juntos, eles não sabiam que eles tinham irmãos gêmeos. Não sabiam. Ah, tipo, trigêmeos, Separados. Battle Royale, um pra cada lado. Exato, um pra Saquei. cada lado, em outro propósito? estado. Sim, eles foram Esse é o separados. spoiler, esse é o isso é um spoiler do spoiler master. documentário. Nossa, que bagulho bizarro, o cara. bagulho é descobrir por que eles não foram criados juntos, né? Mas, por acaso, um dos gêmeos foi estudar, foi fazer faculdade em um outro estado. Eles nunca iam se conhecer, provavelmente, porque era, sei lá, meados dos anos 70, É, dos anos né? 70. É, e não tinha internet, essas coisas, né? Eu já tô agoniada já. Então, Nossa. e aí... Um negócio bem assustador. esse cara chega na faculdade e aí começam a chamar ele de outro nome. Tipo, cara, sei lá, Nick, que saudade, Nick. E ele, meu Deus. Tá? Aí andava, veio uma menina e deu um beijo nele. Ele falou, pera,
Estão me confundindo com alguém, porque na minha escola ninguém falava comigo. Ninguém me dava beijo. Ninguém nunca falou com ele. E ele começou a ficar assim, encasquetado. Aí ele falou com um dos colegas da faculdade, falou, cara, deixa eu te falar, meu nome é tal, tá acontecendo isso. Daí ele, peraí, vem aqui. Levou ele para um orelhão. No orelhão, ligou para esse amigo, que era de fato ele, e atendeu. É que eu inventei o nome, tá? E aí o cara atendeu. Daí ele falou, não. Cara, tem um cara muito parecido com você aqui na faculdade. Aí ele fala, eu preciso conhecer ele agora. Os dois pegam um carro e viajam pra conhecer. E aí eles se encontram. Que loucura. Beleza, eles se encontraram, eles são idênticos. Personalidade idêntica. Ah, é? O gosto pra mulher é o mesmo. O gosto pra música é o mesmo. E o terceiro? Calma. Até aí eles sabiam que eram 2. Nunca imaginariam que iam ter 3. Vai ter a continuação que eles encontram o quarto? Meu Deus, estamos chegando em Taubaté daqui a pouco. Tá aí, ó. Imagina, Origens. você descobre do nada que você tem um gêmeo. E aí toda a cidade começam a fazer matérias e sair no jornal desses 2 gêmeos que se encontram. Sim, porque é uma baita história. Uma baita história, Gêmeos beleza. que não se conheciam. Se for verídica, é uma baita história mesmo. Show, beleza. O terceiro gêmeo vê no jornal. Tá um belo dia. Como assim a minha cara tá estampada no jornal com outros 2 caras? E aí as pessoas ligando pra ele. Cara, você tá no jornal? Você tá no jornal? Não sou eu, não sou eu. E aí eles se encontram, os 3 gêmeos. E aí se passa toda uma história. E eles ficam inseparáveis, eles terminam a faculdade. Aí um casa, outro tem filho e tal. Eles abrem um negócio juntos, eles vão para todos os programas de TV. E aí que começam os estudos sobre o que era de fato hereditário, o que era de fato criação. Mas tem um fator muito assustador que acontece no meio, que eu não quero dar spoiler. Ah, pelo amor de Deus, então fala só pra mim. Tem um fator que eles foram vítimas de pesquisa científica. Ou seja, tudo isso era uma pesquisa? Tudo isso era uma pesquisa. O cara separou os gêmeos, vários gêmeos. Pra adoção. autorização da família? Não sabiam, Ninguém sabia. Eles não eram filhos de nenhum dos pais. Eles foram para um centro de adoção. E aí separou. E todos que eram gêmeos idênticos que foram pro centro de adoção... Nossa, cara, igual cachorro, tá Eles ligado? começaram a separar para fazer essa pesquisa. O que é hereditário e o que é criação. Aí principalmente doenças psicológicas. Aí um foi para uma classe muito, muito pobre, outro para classe média, outro para classe rica. Você vê que aí o signo já vai pro saco, né? Para descobrir o que é criação, o que é natureza. E, na verdade, existem várias pesquisas que foram feitas com esse tema e de forma ética. Que tem certos países nórdicos que tem muita documentação sobre gêmeos separados no nascimento, gêmeos idênticos separados no nascimento. Então, gêmeos idênticos, por algum motivo, se separaram por causa de adoção e tudo mais, adotou os 2. E aí eles observam o que aconteceu de igual, o que aconteceu de diferente. O ponto, eu acho que é mais interessante desse documentário, além dessa questão assustadora de que era uma pesquisa científica... Sim, era muito triste porque eles escolheram a mãe e o pai desses gêmeos que justamente tinham algumas doenças psicológicas. Você vai pra cá, você vai pra lá. E eles escolheram filhos de pessoas que tinham doenças psicológicas para saber se no desenvolvimento algum ia Era uma enfermeira que tinha... Acho que era uma enfermeira... Enfim, era uma... Meu Deus. A mãe era cheia de problemas Bizarro. psicológicos. Cheia de problema. E o mais interessante do documentário... E eu caí nele por acaso, porque eu achei que era um filme. Eu não sabia que era um documentário, comecei a assistir. Você tava vendo o vídeo do cara lá, machistão. Cara, esse vídeo do cara machistão, filho, ele contamina. Se você tá na internet, você entrar e digitar o nome do cara, filho, seu algoritmo já era. É igual quando você clica em corte. Você clicou no corte do Vênus, filho. Não, o meu YouTube é só corte. O seu de YouTube todo agora vai podcast. ter só corte do Vênus, que é excelente. Ótimo. Excelente. Fica mesmo. Assista só o Vênus mesmo. Melhor do que assistir o Machistão. Toda Mas- vez que ele vai no podcast, ele fala em prol desse podcast. Não, mas o Vênus é o que tem as conversas mais diferentes. Não, isso é verdade, isso é de verdade. Porque... Diferente é bom, né? O diferente é bom. É porque vocês têm personalidades muito distintas e vocês jogam os assuntos de forma bem distinta também. Por exemplo, esse documentário. Esse documentário. Nossa, agora, incrível. Agora, Eu tô o aqui legal do agoniadíssima documentário... O legal do Você documentário... Chorando quase. E você Credo, cria que dó, cara. Que dó, né? Você cria um sentimento pelos trigêmeos Claro. porque eles são muito Não, e o legais pior é o e seguinte, carismáticos. não, e o pior- Você não imagina que a história vai chegar nisso. O pior é que é uma história real. Você podia ir no Google descobrir É o que real. acontece. Mas você tá assim, com Você um sabe- filme. Quando mas você vai acompanhando, eu fiz né? magistério e fiz pedagogia, né? E uma
das coisas assim que a gente tem no magistério, psicologia da educação, e a gente fala sobre isso, sobre a criança, o que é da criança e o que é da criação, o que é da educação. E aí eu lembro uma vez que a professora estava falando sobre as crenças diferentes, né? Que tem uma linha que acredita que sim, que tudo já vem com a criança, que já vem ali o risquinho formado do que provavelmente vai foi ser. Piaget versus Vygotsky, né? Que é o Vygotsky, é tudo social, tudo construído. E o que não. E a linha que acredita que não. Que é totalmente... que a criança nasce uma folha em branco. E aí eu lembro que eu falei pra ela exatamente essa frase. Eu falei, mas se ela nasce uma folha em branco, ela já é uma folha. Exatamente. Como é essa folha? É uma folha 4? É uma folha pautada? É uma folha exatamente. com linhas azuis ou pretas? É uma folha grande, uma folha pequena? O quê? Perfeito isso. Ainda que seja uma folha em branco, Ela já é uma folha. é uma Esse folha. seu argumento é o gramatura. mesmo dos psicólogos. Qual é a gramatura dessa folha? Sim. É uma Sim. folha de gramatura 90, 180? É uma cartolina? E o interessante é que eles têm essas personalidades no documentário, na história real, muito parecidas nos programas de TV. Os caras perguntavam pra eles, sei lá, um acontecimento. E aí os 3 respondiam a mesma coisa, falavam igual. Só que aí os caminhos começaram a se divergir. Porque um deles começou a desenvolver um problema psicológico. E aí as pessoas não perceberam. Só que na pesquisa se descobre que a falta de afeição da infância, a falta de afeição da criação, a falta de um cuidado, de uma atenção, foi primordial para que ele desenvolvesse isso. Sim, Foi a fator. causa, foi o fator principal para que ele desenvolvesse isso daí. Tanto que ele preferia ficar com os pais dos outros Do que irmãos com a família dele. do que com a família dele. E aí acontece... E aí vem a influência do meio, né? Porque, na verdade, assim, os 3 eram iguais? Eram iguais. Mas esse aqui não lidou com os mesmos problemas que os outros. Então, na Exato. verdade, se você colocar esses 2 neste problema, eles vão talvez ter o mesmo problema. E se você não fazer esse daqui lidar com esse problema, talvez ele esteja tão sadio quanto os outros. Sim. Então Tem um- Cara, mas isso é jogar com a vida humana, pelo amor de Deus. mas Foi dar uma é dos- garrafada aqui. Não, imagina quando eles descobrem isso. Vê lá. E foi ilegal. Foi ilegal. E foi descoberto por acaso por um jornalista que estava Por um pesquisando. jornalista, porque o que eles Que faziam? isso, não dá pra Os acreditar nisso não, cientistas, cara. os cientistas iam pra casa deles quando eles tinham 3 anos. E eles gostavam de lembrar disso. E eles começaram a lembrar que 3, 4 anos, 5, até os 7. E anotavam os comportamentos. Usando a justificativa de que eles estavam indo ver... Estamos fazendo uma mas pesquisa a família não sobre sabia. lares adotivos. Foi um negócio meio CIA, então. Um negócio CIA. Não, meio... foi mega Foi assim, fechado. nós somos da adoção. Nem o governo sabia. Nós somos da adoção e a gente quer estudar crianças adotadas, como que elas se desenvolvem. E claro que os Meu pais Deus, iam que acreditar. Mas você assiste Mas sempre aí, com ó, veneno. mas aí tem que falar um negócio. Porque você vê os caras comentando e tem um dos pesquisadores que dá entrevista. Não, mas aí, ó, Tem. tipo assim, os pais vão, tipo assim, o cara chegou contando a baita uma mentira. Se os pais soubessem analisar a linguagem corporal... Tivesse comprado o curso do Vitor, Mestre do capitalismo. arrasta pra cima. Tá? Então, ó, tá vendo o link aqui? Já aproveita, porque vai que seu filho não é seu, né? Mas, enfim. Agora, Mas Cara, só o- eu tinha pavor disso, sabia? Agora o comentário de bem você mãezona. não ser... Quando eu fui pro hospital pra Mariana nascer, o pai dela foi junto, obviamente minha mãe foi junto e a gente revezava de dormir. Eu tinha mas pra não pavor. trocar. E eu não deixava ir pro... Não ficou Pra no, neonatal? no berçário, não ficou. Tipo, quando a enfermeira vinha, porque berçário. leva, né, pra dar o banho e tal, minha mãe ia atrás, Não, mas na pandemia levava agora... até lá, voltava. Nem rolou isso aí. Foi a... De ficar, Não, né? a enfermeira, ela entrava só pra dar comida e remédio, ó. Nem Ah, pegava tá. o bebê. Não, mas é porque a Má tem 21 anos, no caso, né? Faz 21 Não, mas isso aí. Cara, Foi ontem, eu né? fiquei desesperada. Eu tinha desespero. A sorte que ela é muito minha cara. Se não é minha filha, é alguém muito parecido comigo. Talvez a minha irmã trigêmea separada de mim. Que mais teve um nova. bebê. De porque a Má acontecer- é muito... Mas eu tinha pavor. De acontecer pavor, um roubo pavor. de maternidade, Você claro. tá louco. Troca de bebê. Troca de Sai bebê. fora. Meu Deus, Agora, meu Deus, louco. meu Deus. Só pra poder concluir sobre o filme, sobre o Trigêmeos, é que, É. na verdade, dão duas conclusões bem interessantes, que são o seguinte. O nome, acho que é 3 Estranhos Idênticos. É 3 estranhos idênticos. Você já documentário? viu um vídeo que tem de mães que tiveram os bebês trocados e daí Já. a justiça manda destrocar depois de, tipo, 3, 6 Já meses? é. E as duas estão arrebentadas, assim, porque elas entendem que o filho dela é o outro. Mas Mas a sua filha tá com 4 meses. Imagina alguém chegar hoje e falar assim, então, desculpa. Foi mal. Teve um erro ali, assim. Desculpa, querido. Aí, óbvio, a tua filha você sabe que é a outra, no caso. Mas você tá totalmente... Eu pego as duas. Vem Então, pra cá mas também. o outro casal não vai querer, né? Não, mas aí a gente conversa.
Mas você entende? Sim. Tipo, a situação de você É já muito conviveu complicado. 4 meses com essa criança. Claro, já criou afeto. Claro. Pequeno Sim. príncipe, né, cara? O que você ia Não, que concluir? a questão que. Tu é responsável por existe do atitudes documentário- criativas. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa, na que é verdade, tão importante. É isso aí. Hoje, na ciência, não tem mais esse negócio natureza versus criação. Inclusive, tem um psicólogo muito bom chamado Steven Pinker que faz exatamente o mesmo argumento que a Cris. Sim. Não é Da possível Folha? escrever nada numa tábula rasa. Na verdade, para ela ser a tábula rasa, ela já tem uma natureza Já humana. é uma tábua. Ela já é Não alguma importa, coisa. é. Então, o Steven Pinker fala exatamente esse argumento da Cris. E tem parte que é genética, tem parte que é social. E uma coisa interessante é que eles comentam no documentário que tinham várias coisas que eram idênticas deles no início, que eram potencializadas também nas entrevistas. A entrevista nunca ia... Claro, ia perguntar sobre o que é igual, mas nunca ia perguntar sobre qual é a diferença de personalidade deles. É verdade. Não perguntava das diferenças. Só perguntava o que Existiam era igual, diferenças. porque eles sabiam que era igual. Exatamente, eles potencializavam É. essa questão daquilo que é igual. Até que e- eles pensasse que tudo era igual, Exatamente. né? Até E que eles os começaram a próprios três, acreditar que eles era tudo começaram a igual. acreditar que eles eram iguais. Mas foi influência da É, vida também. e aí a questão é que hoje a gente não tem mais essa discussão, tipo, o que que é... Tipo, tem questão que é natureza Sim, e sabe o que e é o tem questão que pior? é criação. Eles são proibidos de entrar nos resultados da pesquisa. Eles são proibidos de acessar os arquivos. Eles Cara, é bloqueado. Eles estão até hoje lutando, Estão né? tentando ver se consegue acesso legal. Porque e... vários gêmeos e trigêmeos e quadrigêmeos e o estão documentário, surgindo o pior é o seguinte, no final do dessa mesma documentário... pesquisa, dessa Ah, mesma meu Deus! época. E no final do Então, documentário, falando. e no final do documentário, eles mostram todos os novos trigêmeos. Ah, Vejo, não, cara. gente. Que estão se para. encontrando, eu tô juro. preocupado, porque o pessoal fala que parece Matheus Solano. Eu tô meio Eu te marquei preocupado esses aqui. dias, eu te marquei esses dias. Porque, o negócio meu, do Matheus Mate- Solano. Porque vai que eu tô perdendo um papel na Globo aqui, entendeu? Mas só pra trazer mais um ponto, tem um livro chamado Anatomia da Violência, do Andrew Ryan, que ele tenta responder a mesma pergunta que vocês falaram sobre criminosos. Nasce ou Isso é torna-se? interessante. Né? E na pesquisa ele chega a uma conclusão bem parecida com a do Alberto, né? A gente precisa da junção de fato genética, precisa ter a questão genética e um ambiente criminogênito. A coisa genética é uma predisposição a ser um Acredite se psicopata? quiser. Não chega. Vamos lá, não existe o DNA do psicopata, não Ah, não tá. é essa a discussão. Mas existem pequenas assinaturas genéticas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, que já são observáveis de fato, né, no DNA do feto, enfim. Essas predisposições estão associadas a comportamentos antissociais. Então, existem pequenas assinaturas genéticas que já são encontradas. Seriam favoráveis a. Favoráveis a Mas Certo. aí se a pessoa não encontra um meio, ambiente criminogênito. ela não vai, entendi. Então Eu vou dar um exemplo. é uma Eu junção. tenho DNA para ser intolerante à lactose. Eu fiz aqui esse teste de DNA, sabe? Que não patrocina o Vênus, só não vou Sim. ficar falando das marcas. Mas né? aquele DNA que vê tudo. Que vê tudo e tal. Se patrocina aqui, que depois a gente fala o Que a nome. gente fala teu nome. Fala o seu nome. Mas saiu lá intolerância à lactose. E eu não tenho intolerância à lactose. É porque, na verdade, existe esse gene e, por algum motivo, o ambiente não disparou. E a gente tem vários. Se vocês fizerem desse tipo de exame, vai descobrir que, aliás, é bem... Quem tem hipocondria, faz um teste desse e acha que vai morrer de um monte de coisa. Porque vai mostrar que é Tem- tanto de coisa, né? Então nem fazem. É, porque tem, se por você exemplo, tem- hipocondria, Não patrocina? É. Tem psicopata, tem... Se patrocinar, faz sim. O cara é o cara do merchan, né? Tem psicopata, tem assassinos com transtorno de personalidade antissocial, né? Que é popularmente conhecido como psicopata, que depois que o cara morre, você observa a cabeça do cidadão e você vê que tem uma deformidade orgânica, anatômica, no tamanho da amígdala do cara, né? Das tonsilas, né? Que são as regiões associadas ao processamento emocional intenso, como raiva, medo, né? Localizadas aqui na altura do temporal do cérebro. Mas você pega assassinos em série de outros crimes tão hediondos, a amígdala do cara, né? A tonsila é normal. Normal. Nada, não tem um tamanho diferente nem O nada. que faz com que ele seja, então, um assassino? A ideia é que O seria, meio. no caso desse, uma junção do social com o genético. Se ele não tem o genético, provavelmente o social compensou. Sim. Aham. E só Por pra social esclarecer... completamente, aí... Tem aquela historinha, é historinha de internet, mas tem aquela que, tipo, dos dois irmãos que saem de casa, sabe? É uma historinha meio de fundo moral, assim, que rola na internet. João e que Maria? não, são dois João irmãos, e assim, Joaquim. João e José, pronto. Tá. E aí os dois têm, tipo, o pai alcoólatra, que não batia na mãe, e os dois com 10 anos de idade saem de casa e decidem, tipo, ir pro mundo porque não aguentam viver naquele meio. E aí acaba que, quando saem de casa, ninguém tem pra onde ir, eles se separam e cada um segue uma vida. E aí a história conta, assim, que um dia o João
tá lá dando uma palestra, CEO de uma multinacional, ele dando uma palestra e ele conta, fala, eu vim de uma família muito pobre, e o meu pai era alcoólatra, ele batia na minha mãe, e eu... Né, e daí falou pra ele, mas como que você chegou aqui? Ele falou assim, eu via o exemplo que eu tinha e pensava, eu não quero ser assim. Eu era o único exemplo de ser humano que eu tinha. Eu pensava, eu não quero ser assim. Então eu fiz tudo ao contrário do que ele fazia. E aí a historinha fala que em outro canto da cidade, o José tava num bar, bebendo pra caralho, e pergunta pra ele, como é que você veio parar aqui? Ele fala, eu vim de uma família muito pobre, meu pai saí com meu irmão de casa, e aquele era o único exemplo de ser humano que eu tinha, eu não sabia outra maneira de lidar com isso. E aí, na historinha, fala que um irmão fala, eu tenho um irmão, e ele, o CEO fala, ele deve estar em algum outro lugar dando uma palestra como eu. E o outro fala, meu irmão deve estar em algum outro bar como eu. Então, assim, é a mesma situação. Sim. E cada um foi... E, na um caminho verdade, diferente. existe multivariáveis, né? Que uma coisa que tem me incomodado nesse mundo de curso, de pessoas de sucesso, sabe? Que deu certo na vida. Sabe gente que deu certo na vida? Meu primeiro milhão. Não, que é o seguinte... Vão surgindo, e eu acho que no stand-up deve ter isso também, que são as falsas narrativas autobiográficas. O cara foi ajudado por X, foi ajudado por Y, foi ajudado por Z, teve a chance ABCD, que um monte de gente não teve. Aí na hora de falar assim, vim daquele lugar que eu vim, sozinho, cheguei aqui. E, na verdade, todo mundo que chega onde chegou, teve a ajuda de um monte de gente, sabe? Sim, pode não reconhecer. E depois que Mas chega... Sozinho ninguém chega a lugar esse nenhum. papo, inclusive, sobre meritocracia, é claro que sem meritocracia a sociedade não funciona. Por exemplo, se eu não fizer e eu não sentir que eu estou sendo recompensado, claro que eu vou acabar parando de fazer. Ou seja, se tem funcionários que não se sentem valorizados, eles vão parar de fazer. Agora, achar que existe meritocracia, no sentido do cara que, o cara estava na favela e hoje ele é rico, ele conseguiu fazer seu caminho. Não existe isso, porque esse negócio é multivariável, é muito complexo, sabe? E geralmente as pessoas que se dizem, cheguei lá, fiz meu milhão, não sei o quê, elas não contam toda... É simples, a existência do YouTube. Eles não contam nem que o carro é alugado, pô. Tipo, a existência do YouTube. Quantas pessoas que talvez não estariam onde estão hoje se uma empresa não tivesse fornecido lugar para deixar os vídeos. Com certeza. Você ia ter que Todos levar pra nós TV. aqui. Então, Todos nós aqui. todos nós Nesse aqui. momento, pelo menos. Não, e